Olá, salve Maria, viva Cristo Rei! Seja bem-vindo ao canal Apóstolos dos Últimos Tempos. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, pois assim você ajuda a nós crescermos e evangelizarmos cada vez mais. E por favor, se aprecia esse tipo de conteúdo, dê aquele like. Hoje quero falar com vocês sobre a segunda aparição de Nossa Senhora aqui no Brasil. A primeira foi em Campinas, para a irmã Amália. Esse conteúdo está no vídeo anterior que postei aqui. Se você ainda não assistiu, ao final desse vídeo ficará como sugestão para você. Como o povo brasileiro é um povo muito querido por Nossa Senhora, ela apareceu novamente 6 anos depois da primeira aparição. Só que agora lá no Nordeste, mais precisamente em Pesqueira, no estado de Pernambuco. Não vou poder falar muitos detalhes dessa história, pois ela é muito longa. Quero deixar apenas a mensagem principal. E vamos voltar agora lá para o ano de 1936. Eram duas crianças, meninas. Maria da Luz era semi-analfabeta e Maria da Conceição analfabeta por completo, sem saber ler nem escrever. E aquelas duas meninas caboclas moravam lá dentro do mato. E elas ouviram falar, a família ouviu falar, que o bando do Lampião estava passando pela vila de Pesqueira. Bom, e nós sabemos muito bem quem foi esse Lampião, um cangaceiro bem famoso, mas por onde passava deixava um rastro de destruição, assassinatos, estupros em série. Então, quando o Lampião chegava no lugar, o povo corria com medo, principalmente o povo pobre, o povo da zona rural. E a família de Maria da Luz e seu pai, sua mãe, todos correram para o mato, só que uma criancinha, o irmãozinho de Maria da Luz, tinha acabado de nascer e ele veio a falecer durante aquele período de fuga. E a mãe, Dona Alta, disse assim para o filho morto: "Meu filho, você está no céu, me diga, Nossa Senhora ainda lembra da gente? Nós estamos passando por um momento muito difícil. Estamos aqui no mato, escondidos. Não sabemos se Lampião já passou ou se ainda vai passar, se está perto ou se está longe. Você que está aí no céu, meu filho, peça a Nossa Senhora que se lembre de nós." Os dias se passaram e a família voltou para casa, sem ter acontecido nenhum mal. Só que as duas crianças, Maria da Luz e Maria da Conceição, voltaram para o mato, para catar mamona. E quando elas estavam catando mamona, uma falou para a outra: "Se Lampião aparecesse aqui agora, o que é que a gente vai fazer?" E a outra respondeu: "Nossa Senhora vai nos proteger. Olha o que é a confiança de uma criança. Incrível, não?" Momento, Maria da Conceição olhou para cima e viu dentro de uma cavidade, na pedra, na rocha, uma mulher muito bonita e segurava uma criança no colo. E ela disse: "Olha para lá, uma santa." E Maria da Luz também viu. E as duas voltaram correndo para casa, para os pais, e deram a notícia a eles, que uma santa estava na pedra. E o pai, assustado, achando que era alguém que poderia fazer mal às crianças, voltou com elas, com um facão cortando o mato e elas disparadas na frente. E lá estava Nossa Senhora, e o tempo foi passando, e Nossa Senhora pediu àquelas crianças que chamassem o padre José Kerli. Era um padre alemão que morava ali naquela região de Pernambuco. Padre José Kerli, um homem muito inteligente, um homem de muita fé e devoto de Nossa Senhora. E quando ele foi chamado para investigar esse fenômeno, não deu muito crédito no início. Ele achou que era uma ilusão, uma coisa de criança. Mas mesmo assim ele foi, mas para tirar a prova se aquilo era de Deus ou não. Ele fez uma lista de perguntas em alemão e em latim, ou seja, duas línguas que aquelas crianças não conheciam, jamais ouviram falar. É bom a gente prestar atenção nos detalhes da aparição. E as meninas estavam lá na pedra, quando Nossa Senhora disse para elas: "Voltem para casa, arrumem tudo, porque o sacerdote está chegando." Olha, gente, por trás disso tem uma mensagem muito bonita. A Nossa Senhora mandou as meninas não simplesmente abrir a porta da casa, mas arrumar a casa. E a gente só arruma a casa quando tem alguma festa, ou vai fazer aniversário, vai receber alguém muito querido. Aí arruma a casa toda. Limpar a casa a gente limpa 3 a 4 vezes na semana.
mas arrumar a casa mesmo só quando a gente vai receber alguém muito especial. E a visita de um sacerdote é a mesma coisa que receber a visita de Jesus. E não tenha dúvida disso, nós precisamos resgatar esse devido respeito por um padre. Então elas voltaram e fizeram o que Nossa Senhora tinha pedido. O padre chegou, subiu a pedra com as meninas e perguntou: posso fazer as perguntas a Nossa Senhora? E a menina olhou para Nossa Senhora e ela balançou a cabeça que sim. E o padre começou a fazer as perguntas em alemão. A primeira pergunta: a imagem é uma alma ou é Nossa Senhora? E ela responde para as meninas. E as meninas repassam para o padre: sou a mãe do céu. E tu és mãe da divina graça? Ela responde: sim. E qual é o nome do menino que tem nos braços? Jesus. E por que estás aqui? Foi Jesus que me colocou. E para dizer o quê? É para dizer que hão de chegar tempos sérios. E quando Nossa Senhora aparece no lugar, meus irmãos, é porque a coisa não está boa. E não fique pensando que Nossa Senhora apareceu foi só para derramar graças ou derramar bênçãos. Foi só para mostrar sua maternidade. Não. E para Nossa Senhora descer do céu, é porque alguma coisa muito grave está para acontecer. Quando ela apareceu lá na França para Santa Catarina, revelou a medalha milagrosa. E é porque ela profetizou a Revolução Francesa. E ela disse: por causa dessa revolução, todo mundo vai sofrer. E está sofrendo até hoje. E ela apareceu em Fátima durante a Primeira Guerra Mundial para avisar que vinha a Segunda. Também lá na África para avisar que viria um genocídio. E o genocídio veio. Quando Jesus e Nossa Senhora apareceram em Campinas para a irmã Amália, revelaram a seguinte ejaculatória: por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai a pátria brasileira do erro que o ameaça. Não por acaso. E 6 anos depois aparece novamente no Brasil, no sertão, em Pernambuco, para dizer que vão chegar tempos sérios. Então não é brincadeira, precisamos dar ouvidos a Nossa Senhora. E continua a entrevista. Então, essa aparição é a repetição de La Salette? Ela responde: sim. E hão de vir 3 coisas? Sim. Quais são? E aí Nossa Senhora fez um sinal com a mão como se não quisesse dizer. E até hoje não sabemos o que foi. As videntes morreram sem revelar quais seriam essas 3 coisas. E o padre continua: o comunismo virá ao Brasil? Nossa Senhora responde: sim. Meus irmãos, quando o padre perguntou isso, o comunismo estava se alastrando por toda a terra. Na Espanha, houve uma revolução comunista onde mais de 18 mil sacerdotes foram assassinados. E tem gente que diz que o comunismo é coisa boa. E ele continua os questionamentos. Os padres e os bispos vão sofrer muito? Nossa Senhora responde: sim, os padres e os bispos vão de sofrer muito. E pergunta: em todo o Brasil? Nossa Senhora responde: sim. Nas capitais? Sim. No interior? Não. Então fica a dica aí, meus irmãos. Quem mora em capital? E o padre continua: será como na Espanha? E Nossa Senhora responde: quase. O que devemos fazer para evitar o castigo? Pergunta o padre. Nossa Senhora responde: rezar muito e fazer penitência. É a mesma mensagem de Fátima, a mesma de Lourdes, de La Salette e também a mesma da Rosa Mística. Não tem diferença alguma. A Nossa Senhora só vem repetir uma coisa: rezem e façam penitência. Só que a gente não faz nenhuma coisa nem outra. E ele pergunta: quer que essa aparição seja divulgada? Nossa Senhora responde: sim. E ele pergunta novamente: para quê? Para que o povo reze e faça penitência. Ela diz de novo: qual a devoção que devemos fazer? Pergunta o padre. Nossa Senhora responde: ao coração de Jesus e a mim. Ou seja, um grande remédio para os males do nosso tempo é ser devoto do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Você tem em casa o quadro dos 2 corações? Caso não tenha, sugiro providenciar, para deixar o coração de Jesus e de Maria reinar dentro da sua casa. E ele continua a perguntar: o que significa o sangue na sua mão? É que na aparição sai um pouco de sangue na mão de Nossa Senhora e ela responde: o sangue que correrá no Brasil. Rezemos muito pela nossa pátria brasileira.
E ele pergunta novamente: e a perseguição será grande? Ela responde: sim. A igreja será vencida? Ela responde: não. Olha só, a igreja não será vencida. Nós precisamos ter essa consciência ativa, meus irmãos. Nossa Senhora falou que chegariam tempos sérios e nós já estamos vivendo esse tempo. E qualquer pessoa que tenha bom senso pode perceber isso. Nunca imaginei que eu estaria vendo certas coisas, de cair o queixo de tanta coisa estranha que está acontecendo nesse mundo. Só que Nossa Senhora faz uma promessa, a mesma que foi feita por Jesus no Evangelho. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Então você que é católico, não saia da igreja e reze muito e faça penitência. Eu farei.